Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2. Lucas, no capítulo 2, apenas os versos 10 e 11. Lucas, capítulo 2, apenas os versos 10 e 11. Diz assim a palavra: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos ouvir a voz do Senhor nessa hora. Assim como aqueles pastores, ó Deus, ouviram aquela maravilhosa notícia que lhes foi dado, Deus, do nascimento de Jesus. Fala conosco, Deus, para que, através dessa pequena porção das Escrituras Sagradas, nós possamos aprender preciosas, valorosas lições, ó Deus, que vão nos acompanhar, não apenas agora, nessa comemoração do Natal, mas durante a nossa vida como um todo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu sei que nós, às vezes, falamos desse momento especial em que o anjo anunciou o nascimento de Jesus, e pensamos nesse momento como um momento festivo, alegre, né? E de fato foi, né? Certamente deve ter sido um momento de muita alegria, mas não acredito que foi assim no primeiro momento. A primeira impressão que eles tiveram não foi essa. Primeiro, porque não era comum verem anjos aparecerem no meio da noite. Isso deve ter gerado um susto, um temor no coração daquelas pessoas. Segundo, por eles não estarem exatamente compreendendo a razão, o porquê que aquilo estava acontecendo. E talvez boa parte daquilo que nos impedem de entender a maneira como Deus age e as boas notícias que Deus tem para nos dar, especialmente através do Evangelho, seja exatamente porque nós temos essas limitações. Nós clamamos muito pelo agir do Senhor, pelo mover do Senhor, mas às vezes nós nos assustamos quando o Senhor se manifesta. Às vezes nós tememos quando não conseguimos compreender plenamente os caminhos e o modo que o Senhor vai conduzindo a nossa vida e a nossa história. Com certeza foi assim. Aqueles pastores não estavam ali no campo, orando no momento de culto, não era uma vigília, não é, em que eles estavam pedindo pela chegada do Salvador. Sim, eles eram parte do povo de Deus, e como parte do povo de Deus, eles conheciam as promessas a respeito do Messias, eles conheciam as promessas a respeito do Salvador que Deus havia prometido para o seu povo, mas eles estavam seguindo a vida deles de maneira normal, ordinária, comum, como qualquer um de nós. Basta você imaginar, você no seu ambiente de trabalho, na sua vida normal, seja no lar, seja na empresa, na escola, dirigindo o caminhão, ou seja lá o que for que você estiver fazendo, e de repente aparece uma milícia de anjos cantando e glorificando a Deus. Isso é, num primeiro momento, assustador. Mas sabe, irmãos, havia algumas razões, né, que nós podemos entender por que as coisas aconteceram daquela maneira. Primeiro, porque o que estava acontecendo era algo extraordinário. E precisava ser entendido como algo extraordinário. Não podia ser algo que pudesse ser compreendido naturalmente pelos meios comuns, humanos, ordinários. Nem na concepção de Jesus, como nós vimos na semana passada, nem tampouco no anúncio do nascimento de Jesus. Fatalmente, conhecendo o coração humano, nós iríamos achar explicações humanas.
e nós iríamos logo dar um valor humano a algo que era essencialmente divino. Então Deus fez da maneira como Ele entendeu seria melhor, para que as pessoas entendessem que tanto o que estava acontecendo lá na casa de José, quanto o que estava acontecendo lá no campo, eram eventos que tinham uma conexão e que tinham a sua origem única e exclusivamente na obra redentora de Deus que vinha se desenrolando desde a queda. E é assim, irmãos, que nós podemos dizer que o Natal, ele é a grande revelação de Deus ao mundo. Vejam, nós sabemos que Deus se revela de muitas maneiras, de muitas formas, né? Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da Escritura, Deus se revela através da exposição da palavra. Deus se manifesta até de maneira extraordinária em sonhos, em visões, né? A Bíblia está recheada de exemplos de maneiras das mais diversas, né, que Deus se revela, até através de uma teofania, né? Deus descendo e se apresentando em forma humana, e falando com pessoas e estando pessoalmente com pessoas na história da redenção. Mas, irmãos, nenhuma das maneiras pelas quais Deus se revelou na história se compara à chegada do Filho de Deus nesse mundo. Basta nós nos lembrarmos, por exemplo, de um texto que é bem conhecido, que é Hebreus capítulo 1, os versos de 1 a 4. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O autor da carta aos Hebreus, ele começa com essa afirmação tremenda, né? Nada daquilo que Deus fez na história revelou de tal maneira a humanidade do seu amor, da sua graça, da sua presença e da própria redenção que Deus vinha provendo para os seus eleitos, do que a própria pessoa de Jesus Cristo. Então o nascimento de Jesus, sim, tinha que ser algo excepcional, tinha que ser algo tremendo, tinha que ser algo fora do comum. E o Natal certamente é a grande revelação de Deus ao mundo. Em primeiro lugar, nós vamos aprender por esses 2 versículos algumas lições muito simples e muito importantes. Em primeiro lugar, o Natal é a grande revelação de Deus ao mundo, porque o Natal revelou ao mundo a melhor de todas as notícias. Desde o Éden, a notícia que nós recebemos foi que viria, que chegaria, que Deus enviaria, que Deus levantaria, que Deus colocaria no trono alguém. Mas o Natal agora é a notícia: o Redentor chegou. Ele está entre nós. Ele nasceu, ele chegou, ele é o Emanuel. Ele está com o seu povo. Essa era a grande notícia. Por isso, irmãos, não havia motivo para medo. O anjo, primeiramente, ao se dirigir àquele grupo de pastores, ele restabelece a confiança nos seus ouvintes. E a gente sabe que isso não foi algo que aconteceu apenas lá com os pastores, mas se você quiser conferir, por exemplo, no capítulo 1 aí de Lucas, né, no capítulo 13, com Zacarias, quando Zacarias tem a notícia, né, de que vai nascer o seu filho, que ele será o precursor do Redentor, a palavra do anjo é: não tenha temor, não tenha medo. Depois, com a própria Maria, lá no versículo 30 do capítulo 1, o anjo diz para ela: não temas, não temas. Com José: não temas receber a sua mulher. E por fim, o anúncio para aqueles pastores: Jesus nasceu, não temas. Sabe por quê, irmãos? A grande notícia revelada através do Natal é o grande motivo para o temor
está por desaparecer. A humanidade deve temer, deve ter medo da presença de Deus por causa do pecado, por causa da condenação do pecado. Mas a humanidade não deve temer o anúncio, a chegada, a presença e a obra do Redentor. Jesus nasceu, Jesus está entre nós. E é assim que o anjo então agora passa a explicar, que ele trouxe boas novas, e que essas boas novas elas são alegres. O verbo traduzido aqui é o verbo que mais tarde vai se tornar conhecido, e extremamente comum para a vida da igreja, que é evangelho. É como se o anjo estivesse dizendo: não temam, não temam, eu trago para vocês o evangelho, eu trago as boas notícias da salvação. Nasceu o Redentor. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, é que o Natal é a grande revelação de Deus ao mundo, porque o Natal revela uma nota de grande alegria, através da melhor de todas as notícias que a humanidade poderia receber. Nasceu o Salvador. É a primeira grande revelação do Natal. Segundo, o Natal é a grande revelação de Deus ao mundo, porque Ele revelou ao mundo o Salvador que era apenas aguardado. Vejam, até então as pessoas pensavam no Messias, elas imaginavam o Messias, elas sonhavam com a chegada do Messias. Mas agora o anúncio é: nasceu o Salvador, nasceu Jesus, o Redentor. Aquela explosão de luz que inundou os campos ali, onde os pastores de Belém estavam cuidando dos seus rebanhos, anunciou o mais incrível evento que a humanidade já testemunhou: a vinda do próprio Deus ao mundo, como nosso Salvador, como nosso Redentor. A notícia do Salvador, irmãos, ela chegou como algo extraordinário. É certo que naquele primeiro momento alguns talvez não tenham entendido completamente, alguns tenham entendido que havia chegado o Salvador apenas da nação de Israel, que eles iriam salvar a nação de Israel dos romanos. Mas para que não restasse dúvidas, o anjo ele completa a frase e diz que nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. E quando Deus envia o anjo para falar com José, ele diz: você vai colocar o nome nele de Jesus, porque ele será o Salvador do povo de Deus. Que notícia maravilhosa, irmãos, que notícia incrível. Sabe, amados, até então o povo vivia apenas na expectativa. E eu sei que você talvez já tenha passado por situações em que você precisa de um recurso, que você precisa de uma cura, que você precisa de uma libertação, que você precisa realizar algum projeto, e aquilo é apenas uma expectativa, e aquilo traz mais luta e sofrimento, enquanto aquilo permanece na condição de uma expectativa. Tenho certeza que o coral hoje está mais aliviado. Cantamos. Finalmente, sonhamos, esperamos, ensaiamos para isso. Mas a cantata foi apresentada. Mas veja, irmãos, o anjo não estava anunciando um simples evento, ele estava anunciando a chegada do Redentor no mundo. Jesus chegou, é o Redentor, não é mais sonho, não é mais expectativa, não é apenas uma promessa, agora é a realidade cumprida. Deus revelou ao mundo o Salvador. As pessoas podiam ir a Belém, e ainda que fosse na forma de um bebezinho, eles agora podiam conhecer verdadeiramente o Redentor, o Salvador. Ele agora estava presente, ele havia se encarnado, ele era alguém que podia ser tocado, que podia ser visto, alguém que podia ser ouvido. Que bênção, irmãos, podemos celebrar o Natal, lembrando que o Natal é a revelação desse Salvador ao mundo. Jesus não se revelou como Salvador apenas quando ele foi à cruz. Quando ele foi à cruz, ele consumou a sua obra de salvação. Aliás, ele consumou a sua obra de salvação quando ele saiu da sepultura. Mas quando Jesus nasceu nesse mundo, o mundo já pôde conhecer pessoalmente o Redentor. E é por isso que aqueles magos, quando chegam lá, é por isso que aqueles pastores, quando eles chegam lá, naquele lugar simples, com aquela família simples, eles não têm inquirições, eles não têm
dúvidas, eles não têm preocupações, eles têm adoração, eles se prostram, eles adoram, porque eles estão diante do Salvador. Graças a Deus, porque o Natal é a grande revelação do Salvador ao mundo. E por fim, o Natal é a grande revelação de Deus ao mundo, porque o Natal também revelou ao mundo o Senhor de todas as coisas. É tão fácil nós olharmos para a história do Natal enxergando um bebezinho indefeso, enxergando alguém que não podia nada, que não tinha nenhuma capacidade, que era só uma criancinha que precisava ser protegida, guardada, alimentada. Mas não é assim que Jesus é anunciado. O texto bíblico diz que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Messias. E Ele é o Senhor. Ele é o dono da história. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o que tem o domínio, a autoridade e o poder. E aí eu sou obrigado a relembrar com os irmãos mais uma vez o texto de Hebreus capítulo 1, no verso 4. Quando ele diz, no verso 3 e 4, ele diz: Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Era o Senhor de todas as coisas. E Ele tinha domínio sobre tudo e sobre todos, ao ponto dele poder realizar a obra de salvação que Ele veio fazer no mundo. Se Ele não fosse Senhor, Ele não poderia realizar a obra. Ele tinha que ser Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele se mostrou como Senhor quando, pela sua própria vontade, a Bíblia diz que Ele, não considerando como usurpação o ser igual a Deus, Ele, por sua própria vontade e senhorio, se esvaziou, desceu a esse mundo, assumiu a forma humana, se tornou semelhante ao homem, a um servo. Quando pela sua própria vontade e senhorio, diante do abuso de um governante que se achava mais poderoso do que todos, dizendo: não sabe que eu tenho poder para soltar, para libertar você, mas também para te condenar. Ele diz: você não tem nenhuma autoridade se você não tivesse recebido essa autoridade. Ele era Senhor quando Ele se sujeitou àquele julgamento injusto para ir à cruz. Ele era Senhor quando na cruz, sendo zombado, escorraçado, sendo ferido, sangrando pelos nossos próprios pecados, Ele era o único que tinha autoridade para dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aquele Jesus da cruz era Senhor para entregar o seu Espírito e descer à sepultura, o lugar mais humilhante que se podia chegar. E sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não olhe para o Natal, para a história do Natal e para aquele bebezinho que nasceu lá na cidade de Belém, como se ele fosse alguém que ainda precisasse crescer, que ainda precisasse ganhar autoridade, que ainda precisasse ter poder, que precisasse alcançar conhecimento. Não. Naquele bebezinho já residia toda a plenitude de Deus, todo o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, o senhorio, a autoridade sobre todo principado e potestade. Será que você já celebrou o Natal assim? Se lembrando que aquele bebê era Cristo, o Senhor de todas as coisas. E é por isso, queridos, que o Salvador recém-nascido podia ser adorado, servido, temido, porque Ele era e é o Senhor das nossas vidas. Quero terminar chamando a sua atenção para o fato de que, mais uma vez, nós estamos imersos nessa atmosfera natalina. E corremos o risco de nos deixarmos
entorpecer com essa atmosfera natalina mundana, sem termos a percepção da grande revelação de Deus ao mundo através do Natal. Enchemos os nossos olhos com luzes, com decorações, com presentes, com festas, com ceia de Natal, quando nós deveríamos nos encher com a certeza de que Deus revelou através do nascimento do seu Filho nesse mundo a melhor de todas as notícias. Não tem nenhuma notícia que seja melhor do que essa, porque mesmo quem está à beira da morte, se crer nesse Jesus, a Bíblia diz ele será salvo e ele viverá eternamente. Que notícia maravilhosa! É importante nós não nos deixarmos levar por essa atmosfera natalina mundana, secular, sem percebermos que o Natal revela para nós, além de uma boa notícia, revela o Salvador. E acredite, nós precisamos de um Salvador. A Bíblia diz que Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos perdidos, separados de Deus. Sem um Salvador, não havia esperança para nós. E por fim, nós não podemos nos deixar envolver e ser levados por essa atmosfera natalina mundana, a ponto de nós não percebermos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, sobre a nossa própria eternidade. Ele é Senhor. É que hoje vos nasceu o Salvador, e Ele é Cristo, o Senhor da glória. Deus abençoe a sua vida para que esse Natal seja, de fato, uma oportunidade de seus olhos se abrirem e você reconhecer e você enxergar a grande revelação de Deus pelo Evangelho, pelo Redentor e pelo senhorio e autoridade de Cristo. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais um hino. Nosso coral vai cantar esse hino mais uma vez. E o coral está convidando você, a igreja toda, para cantar com eles. Então, nós vamos adorar ao Senhor cantando o hino 230.
Deus, nós queremos te agradecer por essa noite de louvor, de adoração. Obrigado, Deus, pela alegria de estarmos juntos aqui para essa festa espiritual que o Senhor nos deu. Queremos, ó Deus, mais uma vez, agradecer ao Senhor pela vinda de Jesus a esse mundo e pela bênção de saber que além da obra que Ele realizou, ó Pai, o Natal revela, ó Deus, muito daquilo que o Senhor preparou, ó Deus, desde antes da eternidade, para que nós pudéssemos, ó Deus, ser beneficiados com isso. Obrigado, ó Deus, pelas boas notícias do Evangelho, ó Deus, que podem ser proclamadas através do Natal, ó Pai, da história do Natal. Nos ensine, ó Deus, a nos alegrar com essa boa notícia, mas nos ensine a proclamar e a compartilhar essa notícia, ó Deus, tão maravilhosa com aqueles que ainda não a conhecem. Queremos te agradecer, Pai amado, pelo Redentor, pela salvação. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa história, Pai amado, ela foi revelada de uma maneira plena quando Jesus se encarnou, quando Jesus nasceu nesse mundo. E obrigado, ó Pai, por nos lembrar, através do Natal, ó Deus, dessa simples história do Natal, ó Deus, de que Jesus é Cristo, o Senhor, que sob as suas mãos e autoridade estão todas as coisas, ó Pai. Nisso repousa inclusive a nossa esperança e a nossa certeza de salvação. Ele é Senhor de todas as coisas. Louvado seja o Senhor por mais uma vez, por tudo que o Senhor nos deu, pela Tua presença conosco. Nos leve e nos acompanhe de volta aos nossos lares. Prepara-nos, ó Deus amado, para essa semana que se inicia e dá-nos a bênção, ó Deus amado, de vivermos essa semana debaixo do senhorio e da redenção que o Senhor Jesus tem nos oferecido. Em nome dele é que nós oramos. Amém, Senhor. E agora, amados do Senhor, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e tão necessárias consolações do Espírito, sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.